Olá! Estou começando mais um vídeo no setor visitante, hoje, sábado, 10 de janeiro de 2025. Eu estou aqui com Rodrigo Medina, acabamos de sair da live do Arena Alvinegra, o Arena News. Você que ainda não está inscrito no Arena Alvinegra, tá dando mole, o canal tá bombando. Hoje a gente fez uma live repleta de informações com o Bernardo Gentili, Rodrigo Medina, o TF ali agitando também nos bastidores, né? O canal com vários conteúdos diários. Amanhã vai ter também live, Gentili, TF, né? Segunda-feira, terça, quarta, meu irmão, todo dia o conteúdo no Arena, mas o setor continua, né? O setor visitante continua com as lives, com os vídeos, e a gente vai debater aqui também, né, alguns dos temas mais importantes. E hoje acho que a principal notícia é essa questão do transfer ban. A gente estava ali, né, tentando entender como é que estava a situação, não tinha muitas notícias em relação ao transfer ban, e hoje o GE, né, eles vieram com uma informação importante, né, que ainda não chegaram a um acordo, Botafogo, Major League Soccer e Atlanta, mas até o Botafogo com a MLS, né, que tem que discutir com a Liga Americana, né, e que tem muita influência nessa questão. Então, o que acontece é que o Botafogo propôs um pagamento estilo Casas Bahia, né, o carnê das Casas Bahia lá, não sei quantas vezes, e os americanos não toparam essa negociação, esse acordo, né? Ou o Botafogo paga o valor integral, e a gente está falando aí de 21 milhões de dólares, ou o Botafogo paga a metade e parcela o resto até o final do ano, em um ano, né? Então, assim, o Botafogo meio que recebe um ultimato, vai ter que pagar, e se não pagar, vai continuar no transfer ban. E aí vem depois do outro lado a informação do Botafogo, que eu já vou falar aqui, porque antes eu vou pedir para vocês deixarem um like, inscreverem-se no setor visitante, é fundamental para o canal crescer cada vez mais, e também tem o clube de membros a partir de R$ 5. Rodrigo Medina, antes de falar da versão do Botafogo, assusta e preocupa, né, esse não acordo, né, entre o Botafogo e os americanos, né, da Major League Soccer. Então o Botafogo vai ter que, né, quitar uma coisa alta, e a gente não sabe, né? Pelo menos depois eu vou falar sobre o que o Botafogo, né, disse, né, e o Gentili também trouxe essa informação na live, mas nesse primeiro momento, a partir da notícia do GE, a gente fica um pouco preocupado, o torcedor do Botafogo fica preocupado, né, com essa situação que, mais uma vez, venho frisar aqui, vergonhosa. O Botafogo, o SAF, não podia estar no transfer ban, ainda mais nessa janela de transferência tão importante para a gente preparar o nosso time para essas competições que a gente vai ter em 2026, Medina. Boa tarde, galera, toda aí que está assistindo, que vai assistir depois, enfim, compartilhem, tá, por favor. E aí é o seguinte, Pierre, a gente foi surpreendido, né, porque a gente estava ali, era tudo acontecendo ao vivo, pouquinho antes da gente começar o Arena News, né, a gente teve essa informação, a fonte do GE, né, e tal, e aí a gente começou a buscar mais, o Gentili começou a buscar mais informações e tal, e, cara, acima de tudo, é assustador a gente estar vivendo isso, sabe? Assim, assim, é assustador, porque a gente não imaginava isso. Assim, a gente já sabia da questão do transfer ban, mas essa coisa de prolongar. Você vê que deram uma solução bem. Cara, assim, eu não vou entrar em médias financeiras, assim, mas assim, bem ok, razoável, digante de um mal pagador. Você, pô, paga metade, cara. E aí tem coisas aí e tal, beleza. Porque vai ter Mais que um pagar, ano. né? Não dá para fugir dessa dívida. Não dá para fugir dessa dívida, não dá para correr, não dá para inventar. Levei minha avó no jiu-jitsu mais uma vez. Não vai, ninguém acredita. Porque é aquele negócio, uma hora todo mundo para de acreditar. E a credibilidade resolver essa questão afeta tudo. E a credibilidade no mercado. E aí a torcida fica numa ansiedade, a gente quer trazer boas notícias, a gente quer comentar sobre time, sobre bola, né? E a gente fica tendo que, né, lidar com esse tema, que é angustiante, cara. É angustiante, é angustiante, não dá para fugir disso. Não dá, é o tipo da parada que eu não consigo nem perder o hiperfoco, porque mexe com tudo. Mexe com tudo. Então, vergonhosa, é a palavra que você usou. A palavra para mim é vergonha, vergonhosa essa situação, e que se resolva urgentemente. Já era a promessa, era nos primeiros dias do ano e tal, já passaram, né? Então, a partir de agora, estamos na era da vergonha. Na era da vergonha. É tempo de Botafogo e é tempo de uma gestão financeira, nesse momento, de vergonhosa. Vergonhosa. Acho que o torcedor do Botafogo ele fica assim, realmente,
constrangido, né, com tudo isso que ele tem que acompanhar nas redes sociais, né, outros portais, aí começam os jornalistas que hoje em dia são cada vez mais clubistas, achincalhando o Botafogo, né, muita coisa aí que a gente é obrigado a ler, né, algumas meias-verdades, algumas coisas falsas, inclusive, que dizem em relação ao Botafogo, menosprezando conquistas recentes do Botafogo, e aí, Texor, tá dando munição para todo mundo, mas o Botafogo diz o seguinte, né, de acordo com o nosso Bernardo Gentili, né, que o Botafogo... E aí, vamos lá, o Botafogo diz, na verdade, é o que o Texor diz, né, que o Botafogo tem condições de passar um cheque de 21 milhões, 22 milhões, se o Transferban começar a atrapalhar. O Botafogo contesta alguns valores reclamados pelo Atlanta e já esperava que a Major League Soccer não fosse aceitar de primeiro parcelamento proposto. O clube segue otimista para resolver a situação. Bom, se o Botafogo tem, né, esses recursos, e ele fala que só vai pagar quando sentir que está atrapalhando, já era para ter, né, quitado isso aí. Porra, se liga, né? Não está atrapalhando a janela de transferência, Medina? Porra. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Inclusive o meu xará, que fica engraçado você falando, está atrapalhando, Medina? Parece você perguntando para o empresário do Medina, jogador. Pô, isso já atrapalha. O Medina mesmo se apresenta no Estudiantes, a notícia que veio na Argentina é por essa questão do Transferban, porque o Medina, o passe dele pertence a um grupo de empresários, né? E eles querem valorizar o jogador. Acho que o Botafogo tem que jogar. O cara tem que jogar, pô. É um jogador com potencial de seleção. Então, assim, cara, já está atrapalhando muito. Está atrapalhando o trabalho do Anselmi, já está atrapalhando jogadores que pensam. Aí daqui a pouco o cara que fala, pô, meu irmão, eu vou meter o pé. Entendeu? E não dá para criticar. Tem que ser criticado. O Andrew, né? De repente. Isso aí, que a gente influência que os empresários tiveram. Acho que também se justifica um pouco nesse caos. A gente perde até o argumento de carreira, né? Tal, porque, a gente hoje perde qualquer argumento, né? Não tem, a gente não senta. Meu irmão, não dá. E outra coisa, ficar brigando contra os fatos. Tem pessoas que eu não leio, não escuto, não vejo, porque eu acho que. Acaba chegando algum corte ou outro, né? Mas tem muita gente fazendo análise séria. Tem o Alô, quando o Depp falava lá, ano passado, das notícias da França. A gente recebia aqui, né, no setor, pessoal, catastrofista, o Depp só pensa nisso. Meu irmão, e eu pedi informação para ele, eu falei, Depp, manda mais coisa aí, porque assim, era importante a gente, porque eu acho que a negação é um processo terrível, e parece às vezes que o Botafogo tem umas desculpas que me parece um processo de negação. Eu torço para eu estar errado, tá? Eu torço para isso ser resolvido. Mas hoje eu não consigo acreditar em nada que sai. Quando eu falo Botafogo, John Textor, que é uma pessoa que eu gosto da pessoa dele. Mas assim, eu não consigo acreditar, porque o modo que ele lida com as coisas, a verdade dele está sempre em meias palavras, né? É meio truncado. Você confia, por exemplo, você acredita? Você, nós temos dinheiro. Porque, cara, para mim não faz o menor sentido. Tem o dinheiro, cara, aí você está arrastando essa situação para, de repente, conseguir um acordo melhor, mas às custas da imagem do Botafogo, às custas do sofrimento do torcedor do Botafogo. Isso vale a pena, se você tem o dinheiro, né, você esperar esse tempo, né, para, enfim, conseguir um acordo melhor. E será que vai conseguir esse acordo melhor? Né? Eu acho uma situação bem ruim, assim, que o Botafogo está nesse momento, cara, e eu não consigo acreditar. Quando o Botafogo fala alguma coisa, eu acho que isso daí, nós temos dinheiro para passar um cheque de 20 e tantos milhões, é meio que, nós temos mais dinheiro que o Barcelona, né? Isso é meio fanfarronice, assim, né? Meio fanfarronice e tal. Agora, eu também não consigo duvidar do Textor, né? De conseguir o dinheiro, dele conseguir o empréstimo, dele conseguir no desenrolo, parcelar essa questão toda. Tem que acabar resolvendo mesmo, porque... E agora, o que a gente faz? Tem que fazer, esperar, né? Espera, amigo. Aguardar. Uma cadeira confortável. Assim, não, fora Textor, vamos mandar o Textor embora. Gente, vamos mandar o Textor embora no meio de uma janela de transferências, né? Quem que vai... beleza, o clube vai pro social, aí... O Anselmi vai embora, né? O Brito vai embora. Se pensar numa alternativa, tem que ser depois da janela de transferências, no meio do ano e tal. E agora a gente tem que dar esse voto de confiança numa pessoa que, né, fez ali uma gestão que caminhava para ser uma das, né, mais elogiadas do futebol brasileiro, e o Botafogo avançou, né, em várias áreas, por exemplo, a estrutura, centro de treinamento, já é muito melhor do que a gente tinha. Né, tem legados, né? Tem legados e tal. Né, o estádio melhorou muito também. E aí, no ano passado foi um ano bem confuso, né, um ano caótico, né, para a gente até usar uma palavra que te combine mais. E a gente fica esperando. E aí, 2026 vai ser igual a 2025? Porque agora meio que eu tô me sentindo numa extensão
do que eu vivi no ano Foi passado. perfeito o que você né? falou. Uma É extensão do isso. que eu vi no ano passado. Então, assim, você acredita no Textor? Eu, hoje em dia, já não confio mais Lamento nele. não acreditar. Lamento. Não é com confio, alegria que eu falo isso. Não é com confio, alegria. mas eu não duvido do Textor. Não, duvidar não duvido, entendeu? Mas assim, eu não confio, mas torcendo para que isso se resolva. Então, isso vai muito nessa linha do que a gente não duvida, porque já viu outras vezes ele resolver questões complicadas. Eu acho que está cada vez acumulando bolas de neve. Então, cada vez a gente está perdendo mais a confiança, né? Isso envolve várias coisas. E tem uma solução aí. Se ele tem o dinheiro todo e ele não achou legal pagar de uma vez, porque tem outras situações para resolver, tem a opção que a Major League Soccer deu. Paga metade e tem 1 ano para pagar o resto. E aí você vai. Aí você contesta, porque para mim é muito Isso, simples, irmão. né? Assim, o Botafogo diz que tem dinheiro para pagar o transfer ban. Não paga por quê? Paga metade, então, 21 milhões, né? Isso. Você paga 10,5. O dinheiro que está sendo contestado é ali 4 milhões de dólares. Você pagou agora metade, você vai pagando até chegar nesses 4 milhões e depois você fala, opa, aqui não. Deixa o E dinheiro aí- aplicadinho lá, se tem dinheiro. Deposita em juízo e tal, qualquer coisa volta para cá. Né? Então, assim, Isso. não faz sentido, para mim, não faz sentido o que o Botafogo está falando desde o início em relação a esse transfer ban e o que está acontecendo. É querer a gente vender ilusão. Quem tá embarcando, assim, cada um tem sua opinião, mas eu acho que aí é um processo de negação. E outra, brincar com o sentimento do torcedor. Coisa que a gente sempre bateu nos amadores. Brincar com o sentimento do torcedor. Se tem dinheiro e está prolongando, esticando a corda, porque quer o melhor acordo e tal, isso não se faz. Tem questões que eu entendo, negociação de jogador, renovação salarial, isso tudo a gente entende, é do mercado, faz parte de você ter bons negociadores. O bom negociador, ele não é afobado, né? Ele chega atrasado na reunião, ele deixa alguém esperando, mas a gente não está falando disso, a gente tá falando, meu irmão, se o transfer ban estiver atrapalhando, o transfer ban tá tirando o sono da gente. O transfer ban, porra, o treinador tá com problema. Ele pode perder um zagueiro. Por exemplo, aí sai um zagueiro, David. Cara, quem garante que não é porque falta dinheiro? E aí tem uma coisa, assim, imagina se isso prolonga mais, né? O cara, ele quer testar uma formação, mas ele acaba que não pode, né? Vai testar ali uma outra. E aí vai perder a convicção dele. Não, porque é os caras que ele tem para jogar. Né? Assim, ó, tá aí o Ítalo, tá o Vijalba, que não tá escrito, assim, cara, eu vou ficar aqui testando muito esse cara sem ter a garantia que ele vai poder jogar na primeira partida do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, que ontem anunciou o Gerson. Enfim, galera, quero saber a opinião de vocês em relação a esse transfer ban, as palavras do Botafogo, e a questão é, se tem dinheiro agora, por que não paga? Paga metade e contesta o resto mais lá para frente. Medina, grande abraço para você, meu amigo. Abraço, irmãozão. Tamo junto aí. Valeu, pessoal. Até amanhã. E é isso. Amanhã tem Arena, amanhã tem Setor. Segunda-feira, programação loucura aqui para vocês. Valeu.